Olá, boa noite, queridos e queridas aqui do Instagram. Estamos aqui hoje, mais uma live ao vivo aqui. Mais uma vez falando a respeito do Tai Chi, né? Mais uma vez trazendo alguns conhecimentos importantes a respeito dessa arte, dessa ciência milenar que tantos benefícios traz para a humanidade. O Tai Chi Chuan, que faz parte das práticas e filosofias taoístas, né? Que mais do que uma arte marcial, mais do que uma meditação em movimento, é um estilo de vida, é um estilo de bem viver, de uma postura diante da vida. Então hoje eu estou muito feliz porque eu vou receber aqui a minha prof de Tai Chi, a Cláudia Moisés. Então é uma alegria poder receber ela aqui. E ela já entrou e está pedindo para entrar aqui, né? Vamos aceitar. Quem já chegou aqui, Graça Fer, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Esperando a Claudinha entrar, então. Oi, Claudinha. Olá. Tudo bem, querida? Boa noite, querida. Boa noite, seja bem-vinda. Queridos que estejam já presentes, boa noite. Boa noite. Então, agora eu estou te vendo, Cláudia. Que bom. Me ouve bem também? Te ouço bem também. Tu está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Uhum. Bom. Então, a nossa live de hoje, né, Cláudia, é a respeito de um tema assim, muito importante, que é a longevidade. Como se ter uma longevidade. Na verdade, o tema da live, né, é o Tai Chi, o ancião e a paz. Mas, como a gente conversava, né, hoje cedo, que a gente fez uma pequena prévia, não é só quando se chega a ser um ancião que se pode ter paz com o Tai Chi. Na verdade, isso é um projeto de vida, né? Chegar a ser um ancião com paz é um projeto de vida. Então, a Cláudia trabalha com Tai Chi, práticas taoístas. Há quantos anos, Cláudia? Olha, está perto de 30 anos já isso, né? Se é que já não fez, porque eu comecei nos anos 90 com as práticas, né? Em 95 eu comecei a trabalhar, né? Dando aulas e sempre estudando, sempre buscando, né? Um aprofundamento. Continuo, né? Uma aprendiz, porque quando se fala de uma tradição sapiencial milenar como essa, a gente tem que continuar, né? Continuar estudando, continuar aprofundando, bebendo nas fontes maravilhosas que nós temos, né? Que trazem para a gente esse conhecimento e os exemplos, os mestres, as mestres, né? Então, estamos aí. Conforme eu falava na outra live, né, da semana passada, esse lugar de aprendiz é um dos lugares mais preciosos que tem, mais sagrados, ao meu ver, porque a gente tem a possibilidade de se abrir para o sagrado, né, para o que há de mais alto, né, mais bonito, mais incrível. Que a gente sempre ter de quem receber e ter a quem transmitir, né? É um circuito da vida, né? A gente fala de raiz, fala de semente, fala de flor, né? Fala de multiplicação dessas sementes. Então, tem que ter uma raiz, né? E essa raiz é tão importante da gente honrar, reverenciar, né? Eu tenho assim a grata, vamos dizer assim, oportunidade de dizer que essa raiz, né, do Tai Chi me chegou por fontes nobres, né, nobres, porque eu comecei a prática, né, com uma formação que me serviu muito, a primeira, né, com o mestre Byung-Chul Lee, né, que honro, e me encontro depois por uma busca, né, também muito latente da minha alma, com a pérola do caminho, que eu costumo dizer, que é o Tai Chi Pai Lin, né, trazido pelo mestre Liu Pai Lin, que traz É esse essa... senhor aqui, ó, esse senhorzinho aqui, ó, olha só.
ele traz, então, essa nobreza do taoísmo no sentido do cultivo do coração. Falar de longevidade, precisa falar de cultivo de coração, né? E aqui a gente está para isso também hoje. Então, reverencio o mestre Pailin, reverencio, né, a sua grande seguidora, mestre Jerusa Shen, que tem uma fidelidade, uma lealdade para a transmissão desses ensinamentos, que é uma coisa muito bonita de se ver, muito preciosa. E então eu aqui reverencio, né, a eles por estar podendo beber dessa fonte, de continuar recebendo, né, essa inspiração tão maravilhosa e de poder também levar adiante, né, não só trazer os benefícios para a minha vida, como poder levar adiante também. Esse é o ciclo da vida, né? O fluxo da vida, né? De receber, de tomar e de ter para quem dar. Se a gente só recebe e não tem para quem dar, ou não quer dar, ou não sabe como dar, o fluxo se interrompe, né? Então, isso essa lei, ela está em todas as escolas que falam da verdade, está essa lei, né? Do dar e receber e passar adiante, né? Aquilo que recebeu, né? E eu, no momento aqui, estou reverenciando esses mestres que tu falou e estou reverenciando a ti também, porque foi graças a ti que eu consegui ter uma constância com o Tai Chi durante a pandemia, né? Como eu já falei outras vezes aqui, desde 86 que eu praticava Tai Chi entre idas e vindas, mas uma constância mesmo foi na pandemia, quando começou a dar aula online, que eu consegui, né, seguir e depois fazer a formação online contigo também. Então, eu te reverencio também e agradeço assim, imensamente. É uma gratidão, assim, como diz no início dos treinos, né, Cláudia? Honrando e reverenciando uns aos outros e aos nossos antepassados. Sim. Então, dentro disso de honrar os antepassados, fala um pouco a respeito da origem de tudo isso, né? Do tai chi, desse cultivo. Desde onde que vem isso? Conta para nós aqui. É uma história tão bonita, né? Porque fala da conexão do ser humano com a natureza, né? Vamos dizer que essa é a premissa especial de onde tudo começa. É de alguém que busca uma sintonia com as forças da natureza, que observa o fenômeno na simplicidade do seu cotidiano, né? Então, mestre Shan Sanfen, né? Mestre que eu trabalhava com Kung Fu Shaolin, lá no mosteiro, lá na montanha Fudan, e ele com aquele movimento seu matinal de ir, né, para fora, observar a natureza, ele viu por alguns dias, conta a história, né, dizem que é lenda, né, mas eu entendo como uma origem muito interessante para a gente observar e aprender muitos dos aspectos que a gente pode pôr em prática, né. Então, ele dali observou a luta entre um grou, né, que é essa ave, uma ave chinesa, com uma serpente. A serpente saía de uma toca no tronco de uma árvore e vinha o grou e os dois tinham uma luta, né? Tinha uma luta ali de defesa, de ataque, e nisso o Chantanfen observou algumas coisas muito interessantes. Com aquele olhar, né, de quem enxerga o fenômeno por trás da simplicidade do cotidiano, enxerga algo ali. Então, ele viu algumas coisas importantes naquela luta. Ele percebeu que, por exemplo, o flexível vencia o rígido e que havia uma movimentação energética naquela luta. Ele recebeu uma inspiração tal, né, daquela observação, que veio para ele essa inspiração de transformar os movimentos duros do Shaolin em movimentos que tivessem uma tônica maior na condução energética, na condução mental, né, trazendo essa ideia do forte dentro e do maleável fora, suavidade dentro, suavidade nos movimentos e fortaleza e firmeza interior através da condução e da finalidade, do propósito forte na mente. Então, daí nasce um segredo marcial, né? Que naquele tempo
Os segredos marciais eram uma carta na manga que as famílias guardavam nas lutas, né? Que não haviam armas de fogo. Então, através desses segredos marciais, era um trunfo, né? Que os lutadores tinham diante de um oponente. E assim, aquela família passou a treinar aquele Kung Fu interior, né? Fazendo essa condução mais da mente, fazendo todos esses princípios que ele observou como importantes. E até que chegou uma pessoa que foi realizar um trabalho naquela família, um trabalho de alguns dias, né? E ficou, né, abelhando, observando quando as pessoas estavam treinando. E ele quem acabou difundindo depois. Mas o Tai Chi ele nasce como uma necessidade de defesa pessoal também. Ele tem, então, esse cunho, né, que é importante a gente lembrar, da defesa pessoal, mas ele, ao longo do tempo, foi se expressando, se revelando como um grande veículo de muito além, né, do que uma defesa apenas marcial, mas sim uma defesa também imunológica que ele desenvolve, né, um nível de presença e de acolhida para a nossa própria energia em conexão com a energia macrocósmica, né? Nos colocando despertos para esse lugar de microcosmos que nós somos, né? Pra, então, a gente interagir com a energia macrocósmica com mais sabedoria, com mais consciência, né? Então, em linhas, vamos dizer assim, bem resumida, né? Aí nós temos a origem do Tai Chi nos inspirando para que hoje, né, muito mais se use no aspecto terapêutico, no aspecto do bem-estar, do equilíbrio de todo o nosso sistema, né, psicoemocional, espiritual, físico, energético, do que propriamente a gente pensar no oponente externo, né? Porque quando nós vamos nos alinhando com esse cultivo maior que então o Pai traz no sentido do cultivo pela paz, né? De cuidar do nosso próprio coração, de cuidar com o padrão mental que carregamos. Tudo isso vai se transformando em uma força energética interior, né? Vai diferenciando também o nosso caminhar, né? Na nossa existência. Dia a dia, né? Eu fico pensando, né? Eu sou muito imaginativa, né? Eu fico imaginando ali, né? Ele saindo para fora, né? De casa, onde quer que ele morasse, né? Em contato com a natureza e tendo essa sensibilidade, né? Primeiro, ter o merecimento de ver essa luta, porque não é qualquer um, né? Não é a todo momento que acontece, né? Uma luta assim entre o Grow, que é tipo uma cegonha, né? Uma ave assim, e uma serpente, né? E ele ter essa sensibilidade. Então, isso nos mostra assim, a importância de nós desenvolvermos essa sensibilidade com as coisas da natureza, com o ar que a gente respira, com a natureza como um todo, que está tudo aí o tempo todo ao nosso dispor, e muitas vezes a gente é sujeito a passar batido, né? Não se dá conta. Essa Então, presença, né? o estado de presença, isso é uma coisa que me cativou muito no Tai Chi. O estado de presença, de concentrar, né? Concentrar não com dureza, não tem que concentrar, mas com suavidade e trazendo, através dos movimentos conduzidos pela respiração, trazer essa energia, esse espírito, né? Essa totalidade do nosso espírito para esse centro que Traz também é uma o ideia, espírito do todo. Né? Hã? você traz uma ideia importante quando fala da não rigidez, né? Uma concentração sem rigidez. Isso é algo muito importante da gente observar, porque tem uma palavra que eu gosto muito, é um estado, né? Que nós podemos nutrir no nosso dia a dia, que é a contemplação, é o estado contemplativo, é uma presença com a nossa percepção aberta ao que tem para nós, ao que vai chegar para nós. A contemplação é isso, algo que chama a atenção ali, na natureza, numa janela, numa porta, num caminhar na rua, numa estrada, no céu, seja onde for. Algo te chama. E aí a gente se abre para contemplar e algo chega para nós. Ou no fenômeno, né, que se apresenta através de um movimento natural, ou por uma
ideia, por uma inspiração, por um sentimento, por uma emoção que nos nutre, né, de uma forma importante, que é o que a gente está precisando. Então, esse estado de presença contemplativa é muito medicinal, né? E nos leva de encontro com o milagre também da vida, né? Porque vamos pensar o que seja o milagre, o que é o fenômeno, né? Às vezes a gente pensa que é algo muito fora, mas às vezes é algo dentro da simplicidade que revela para a gente, discutindo, né? Desvela algo assim que nos toma, é um espírito, é um alento que nos entra ali e que nos transforma de alguma forma, né? Transforma um sentir, um pensar, né? Um estado de ser. Isso, daí surgem tantas coisas, muitas coisas belas podem surgir a partir dessa entrega, dessa abertura, né? E tu falou desse estado contemplativo, né? E eu fiquei pensando justamente nesse caminho para se tornar o ancião, né? Quanto mais a gente se aproxima dessa fase da vida, né? Nós aqui, eu e tu, né? Já passamos dos 60, então a gente já está sentindo mais de perto isso, né? Então, quanto mais se chega numa idade avançada, mais contemplativo a gente pode se tornar, né? Porque é uma coisa natural. Já não pode mais fazer tantas coisas físicas assim, e o contemplativo começa a aparecer mais. E aí, com a prática do Tai Chi, esse contemplativo ele pode estar aliado à saúde e pode estar aliado ao movimento, poder ter essa calma, essa paz que a contemplação traz e ao mesmo tempo ter a saúde física, mental, espiritual, energética e a força de fazer os movimentos, mesmo com 80, 90, quantos anos se viver, né? Isso a gente vê nos mestres de Tai Chi, né? Chegando numa idade avançada e tão lindo de ver isso, né? Você sabe Então, que eu desculpa, só falando dessa questão da idade, né? E a gente tem exemplos, né, de pessoas que seguem o Tai Chi com mais de 80 anos, com 80 anos, e o nível de recuperação, por exemplo, quando passa por uma situação, né, de precisar fortalecer a saúde. Né? Eu não queria te cortar, mas só falando que a gente fala dos mestres, né? Mas também já há os seguidores podendo sim, sim. vivenciar isso, né? Uma alegria, não sei se hoje não está aqui algum deles, né? Que a gente tem aí um pessoal que nos segue com as práticas, né? E que trazem um exemplo muito especial. Quem Só sabe em legal. algum momento a gente veja a manifestação de alguém aqui, né? Mas pode continuar, É. por favor, teu pensamento aí, que está bem interessante a tua. Mas era dentro dessa linha, assim, né? De que aí, se a pessoa, digamos, chegou numa idade, 70, 80 anos, e não fez, não praticou, e quer começar a praticar, pode. O mais maravilhoso disso é que pode, né? Porque o Tai Chi tem essa peculiaridade também de respeitar o ritmo da pessoa, né? Se a pessoa não consegue levantar a perna lá em cima, levanta até onde conseguir. Se não conseguir levantar o braço, fica com os braços abaixados, né? Usa as pernas, É um enfim. respeito importante para a condição. E esse limite ele pode se estender, né? E quando se fala Exatamente. de onde, quando começar, não tem uma idade, né? Só pode começar quando tiver, né, tal idade, porque o próprio mestre Li Pailin, com 70 anos, ele era um sobrevivente de guerra, ele foi um general, né? General do exército que lutou e quase morreu na guerra. E ele, vamos dizer que depois dos 70 anos, ele realmente teve uma dedicação para as práticas, né? Que foi o que trouxe para ele também, né, a prática de toda uma sabedoria de uma linhagem familiar que ele carregava. Então, foi depois dos 70 que ele realmente conseguiu, por questões do ritmo, né, do que se apresentou para a vida dele, que ele começou a se dedicar e deixou um legado imenso, né? Porque são centenas e centenas de pessoas, muita gente realmente, que vem aproveitando, né, desse legado, dessa sabedoria, que ele, ao chegar no Brasil, escolheu o Brasil, né,
assim, estar lá e poder transmitir todo esse conhecimento tão maravilhoso. Então, a Benza a Deus que ele idade escolheu o ela não Brasil, é né? um limite. Oi? Benza a Deus que ele escolheu o Brasil, né? Nós que estamos sendo, Idade. assim, agraciados, né? Com essa escolha dele. E assim, né? Porque com relação ainda falando da saúde, né? Que ele dizia que o nosso corpo é como uma bateria, né? Que se a gente, que ela vai gastando pelo uso. Então precisa renovar essa energia. Então quem é o maior carregador de bateria, né? A maior fonte de carregar a bateria que existe é a luz solar, é a luz do sol. Né? Então está Maior. aí todos os dias ao nosso dispor, com tudo para nos dar. E nós só precisamos nos ligar com ele e conhecer essa ciência de como captar essa energia da luz do sol, essa força, essa luz, essa saúde, né, que vem dele. E com isso, né, com os movimentos, com as práticas, e oxigenando mais, melhorando a pressão arterial, melhorando as juntas, né, desengripando as juntas, né, como se diz no interior, e tantas outras coisas, alongando os músculos. Teve, né, Cláudia, se não me engano, foi o marido da Jerusa Sim, que chegou de cadeira de rodas, né? E sim, sim. conseguiu Ele se tinha um recuperar. problema regenerativo, né? Ele se transformou totalmente a existência dele, se tratando apenas com ali, com o mestre Liu Pailin, através das práticas taoístas, com a medicina chinesa. E ele contava, né? Eu tive a grata oportunidade de ter aula com ele, e ele contava com muita gratidão, né? A respeito da própria história, é um testemunho vivo, assim como muitos outros, né? Testemunhos vivos, trazendo a liberação de doenças pesadas, de doenças pesadas mesmo, para um renascimento, para uma existência realmente de conseguir restaurar a força vital. Então, quando tu falava assim, né, dessa conexão, desse vínculo tão importante que a gente fala que é o yang maior, o sol, é aprender, né, a ciência da condução de energia nos nossos órgãos, nas nossas vísceras, através de movimentos específicos, né, que são os Qigong, né, o trabalho, aprender a beneficiar o trabalho energético de nós, com diferentes finalidades, através de diferentes técnicas, né. E o mestre Liu Pailin também, ele falava que além, né, disso tudo, da gente buscar o aspecto, quando a gente começa a prática do Tai Chi, a gente vai para aquilo que mais, né, vamos dizer assim, mais seja necessário. Muitas vezes é o estado físico, é o estado vital que está precisando se fortalecer, se renovar, se revitalizar, né? E muitas vezes é o aspecto energético da pessoa ou o aspecto emocional. A gente é um sistema único, né? Mas as coisas começam a partir de um ponto. Né? E tudo tem uma razão, vamos dizer assim, que nos leva para o autoconhecimento. Então, esse estudo também nos propicia isso, né? A gente entender onde estão as nossas fragilidades, né? E aprender, por essa consciência do autoconhecimento, ter, usar as ferramentas corretas, né? Para ir fortalecer e nutrir onde seja primeiramente necessário. Mas ele falava uma coisa que eu acho muito interessante, ele falou numa palestra, né? Em que uma pessoa perguntou para ele, porque o Tai Chi fala de longevidade, caminho para a longevidade, né? Ou seja, viver uma longa vida com qualidade, com lucidez, né? Saúde, vitalidade. Então, alguém perguntou para ele um dia, mas por que, né? A gente vai querer viver tantos anos assim? A vida é difícil, tem muitas coisas difíceis no mundo acontecendo. E então, a resposta dele, né? Ele falou assim, viver muitos anos, porque é em vida que o nosso espírito ganha luz, ganha luminosidade, é em vida. É aqui, né? Vendo um corpo que a gente, nosso espírito ganha luz. E a nossa luz só é vista quando refletida no próximo. Olha que sabedoria. Que coisa linda, né? Que coisa linda isso. Que sabedoria, né? Eu acho assim muito inspirador esse esse ensinamento, né? Porque eu considero muito verdadeiro, porque
viver tanto tempo. Nosso espírito ganha, o que significa nosso espírito ganhar luminosidade? Né? Se fala do cultivo do coração, de melhora dos sentimentos, se fala de refinamento do nosso padrão mental, que é esse campo tão fértil que nós carregamos, né? Saber com consciência plantar as sementes que a gente quer ver reverberar, que a gente quer ver florescer, frutificar, plasmar a nosso entorno. Então, precisa dessa luminosidade, precisa dessa luz na consciência, né? E ela só vai ser realmente, verdadeiramente percebida na relação com as pessoas. Ela vai ser refletida no próximo, né? Na nossa luz. E daí que é tão importante a reverência, honrar os outros, né? Porque que esse respeito, ele nos leva para um caminho de longevidade também, né? Porque quando a gente fala de reverência, de respeito, a gente está nutrindo paz, né? Um mais um vai ser sempre mais que dois, né? E assim, essa maneira de viver vai se multiplicando, vai crescendo, né? Entre a humanidade, né? Porque o caminho da paz é um caminho de cura, né? Cura para algo maior. Quem não precisa? Todos nós precisamos, se vive cada vez mais tempos, né? De precisar desse tipo de viver essa realidade, né? Então, porque quando o que é nutrir paz? É, por exemplo, não entrar em competições, é entender que debaixo deste sol há espaço para mim e para todos, né? E por aí vai, a gente ter um entendimento de que todos somos um realmente, né? E que ninguém vai ser dono de uma felicidade sozinho, vai comportar, né, uma plenitude sozinho. Então, sempre o nutrir, o relacionamento com as pessoas, a paz, né? Saber que nós plantamos isso, né, no nosso viver, vai fazer uma grande diferença para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia, para dormir bem durante a noite, por se alimentar, né, com aquele gosto de quem está se vitalizando realmente com o alimento, que se alimenta de alimento físico, mas se alimenta também de bons pensamentos, de bons sentimentos. Porque fazer a prática é bom, meditar é bom, contemplar é bom, mas de nada vale se não tiver a troca com o outro, se na hora de conviver com o outro não colocar em prática isso. Então, o que eu sinto que mais me cativou no Tai Chi é isso, é a calma, a serenidade, a possibilidade de poder lidar com o outro de um jeito melhor. Primeiro comigo mesmo, né? Esse cultivo interior, essa alquimia, né? Essa troca essa possibilidade de troca de sentimentos ruins por bons, sentimentos densos por sentimentos leves, né? E esse ensinamento de que o ser humano é a ponte mediadora entre o céu e a terra. Que coisa mais linda isso. Num tempo em que muitas pessoas já estão descrentes da humanidade. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo que o entrevistador dizia que por ele, às vezes, ele pensa que a humanidade poderia acabar. Qual o sentido da vida se pensa isso, né? Qual o sentido de acordar de manhã e olhar para o próximo e dar bom dia? Você acha que a humanidade precisa acabar? Nem eu preciso continuar existindo, então, sob essa ótica, né? Então, saber que cada um de nós é ponte mediadora entre o céu e a terra, ou seja, né, tem o yin e o yang dentro de si, e dentro e fora. Então, as coisas só acontecem, né, essa alquimia é pela troca. Saber que o outro é eu e eu sou o outro. Não existe. Não, é ilusão achar que cada um é um. Claro que para a nossa estruturação, cada um é um, mas somos todos um. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu ajo, vai interferir no todo, em maior ou menor escala, mas vai. Então, esse sentimento de que somos ponte mediadora, e uma ponte liga, né? Liga corações, liga sentimentos, liga sonhos para se tornar realidade. Então, voltando para o tema, a gente não saiu do tema, né? Mas
concentrando no tema que é do ancião, né? Que na nossa sociedade ocidental, cada vez mais clínicas de idosos, né? E eu não estou aqui julgando quem coloca seus pais ou parentes em clínicas, porque às vezes não tem outra opção mesmo, né? Mas não tem outra opção porque é toda uma cultura, assim, é muita pressão, porque usou, né? Até um ponto, depois não tem mais lugar em termos assim de sociedade. Né? Não Então, se enxerga tantas alternativas, né, que não se sejam mais enxerga. humanizadas ou organicamente, vamos Exato. dizer assim, que Eu olhem, entendo que a pessoa, né, os filhos, às vezes precisam trabalhar, precisam dar conta das suas coisas, não tem dinheiro para cuidador, e é tudo muito caro, tudo muito demandante, né? E aí a clínica acaba sendo uma opção, né? Graças a Deus que existe, né? Essa possibilidade. Mas da gente poder vislumbrar um futuro diferente, partindo desse presente. Um futuro onde que a pessoa com mais idade, uma idade já avançada, ela possa ter o seu lugar de honra, de reverência, e não ser vista que é como um merecido. estorvo, mas como uma relíquia realmente, fonte de conhecimento. Mas para se chegar a isso, nós precisamos ser essa fonte de conhecimento quando chegar nessa idade, porque não adianta chegar com 80, 90 anos e não ter o que transmitir, né? Não ter o que, porque só Não ter tem amargura, recebido, né? Não ter não ter recebido esse recebido. valor. É, Eu até gostaria exatamente. de voltar um pouquinho nessa fala para poder continuar a partir daí, pode ser, Fábio? Claro, Porque quando tu fala, né, que realmente é um preceito taoísta, né, o ser humano é uma ponte mediadora entre o céu e a terra, e vamos pensar o que seja esse céu e a terra, né, porque às vezes a gente ainda tem um olhar muito material, né, muito longínquo para que seja o céu, e muito, vamos dizer assim, muito material para que seja a terra, concreto. mas são poderes energéticos, né, são poderes energéticos que surgem de onde de tudo quanto há surge. Então, o espírito do céu, o espírito criador, né, segundo a visão taoísta, né, fertiliza a terra, que é de onde gera tudo, com todas essas maravilhas, todo o alimento, todo o nosso corpo, toda a matéria, todos esses elementos, né, fazem parte dessa existência nesse plano, surgem desse acasalamento tão lindo, né, que é do criativo céu, energeticamente falando, fertilizando o receptivo terra, né? Então, daí a gente já começa a ter uma outra ideia, né, de como é a nossa relação, como é que esse espírito do céu e esse espírito da terra estão atuando em nós, porque nós somos compostos desses dois poderes energéticos, né? A energia do celeste está em nós temos as marcas dela em nós, né? Através das espirais das nossas mãos, do cucuruto, dessas marcas das nossas digitais, e toda a natureza, se a gente observar, ela é impregnada desse movimento, né, em espiral, que é a energia celestial, e imprimindo, né, a sua presença em todos os seres, em todos os elementos. E a Terra nessa profusão, né, de generosidade, de abundância. Então, tudo isso está em nós. Né? E falando ainda na paz, um pouquinho antes, então, tem um ideograma do Tai Chi, que é muito lindo, né? Que é o Tai, que mostra o criativo, né? E o receptivo, que são os símbolos do I Ching, né? O símbolo do céu e da terra, o criativo, receptivo, terra. E um está no lugar do outro, no Tai. No Tai, o criativo desceu, o céu desceu para o lugar da terra, a terra subiu para o lugar do céu. Então, mostrando para nós também essa importar é paz, né? É harmonia. Então, mostrando como é que a gente pode nutrir a paz, né? Nós nos colocando no lugar do outro, saindo um pouquinho do nosso lugar e nos colocando no lugar do outro. Tá aí, ó. É isso aí. E assim, olha que ensinamento precioso, né? Estamos falando de nutrir paz. E aí é uma sabedoria que ao longo do caminhar da vida das pessoas, com a idade, as pessoas vão
agregando, né? Agregando essa sabedoria para quem busca realmente dar sentido e significado para a própria vida, né? E tem a oportunidade de receber, né? Pela consciência, essa luz da importância de viver essa sabedoria, né? De realmente entender que muitas vezes a gente precisa se colocar, sair do nosso lugar um pouquinho, sair da nossa janelinha, né? Para poder ir para a janela do outro. E assim eu entendo que as pessoas com uma certa idade, elas já não estão mais com tanta necessidade de lutar pela própria razão, de ter razão em tudo, né? E isso é uma grande sabedoria também, que muitos idosos sabem transmitir, transmitem com seu exemplo, né? A gente fala, assim, de bagagem de vida, né? Quer dizer, o quanto que nós temos a aprender com as pessoas que viveram mais tempo. Por quantas e quantas experiências de vida, né, passaram e como tem para nos ensinar. E quando a gente gera um olhar de valor para essas pessoas, aquilo que ela tem de mais especial se atende e a gente só tem a ganhar com isso. Porque se a gente tem um olhar de desvalorização para alguém, ela se fecha, né? E toda aquela coisa, aquela luz bonita vai ficando trancadinha, né? E vai surtindo outras coisas no lugar daquela luz, né? Que são ranços, que são defesas, que são carências, né? Então, eu vejo assim que há duas coisas aí importantes de serem vistas. Uma é a gente se valorizar, né? Desde que o tempo que a gente começa a semear a nossa vida para chegar ao tempo de anciã, se dar o próprio valor, entender que nossas experiências de vida são importantes. E, ao mesmo tempo, quando nós convivemos com pessoas com uma idade avançada, nós temos esse olhar de valor, de querer enxergar a luz daquela experiência, de incentivar, né, aquela pessoa a mostrar essa luz, a trazer essa sabedoria à tona, né? Porque a sabedoria, né, da ancestralidade, das pessoas que viveram muito, ela nos dá força para seguir adiante, né? A gente sempre vai ter o que aprender. Então, também é viver com sabedoria o quanto antes, quanto mais jovem a gente aprender essas coisas, melhor. Né? Enquanto a gente pode. A gente pode. Enquanto a gente pode, porque sempre se pode, né? Quando se quer, mas tem determinadas coisas que depois já fica muito tarde, né? Algumas coisas já estão muito comprometidas, né? Então, Sim, enquanto a vida há tempo, né? Enquanto a vida há há tempo tempo. há tempo para um despertar, né? Você Há faz. tempo para um despertar. Tem alguém Tempo... perguntando alguma coisa aí? Não sei, Fábio. Será que alguém perguntou alguma coisa? Será que Deixa eu alguém voltar fez aqui. alguma pergunta? Ah, a Paty Santian, ela botou aqui, ó. Estou no movimento de criar um grupo para praticar toda semana em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Que legal. E ela fez a formação comigo, a Que Paty. A Paty tem um legal. trabalho lindo, Fábio. Ela tem que Que bom, legal. querida, que você entrou aqui. Você tem um trabalho, ela tem um trabalho muito bonito, sabe? Ela trabalha com, ela é a profissão dela é fisioterapeuta, né, Paty? Ah, E que ela faz um legal. trabalho muito interessante, ela pratica, aplica os conhecimentos do Tai Chi. Eu sou muito feliz de ver quando tem essas pessoas que fizeram a formação e que estão aplicando, estão praticando, né? Ó, ela está Que perguntando o legal. que Ela botou a ali gente também, ó. sugere, Acredito que né, para divulgar para mais pessoas. Eu acho que o que a gente pode sugerir é fazer, oportunizar para fazer movimentos mesmo, né? Presenciais, online, onde possa as pessoas estar tendo contato com as técnicas, né? Porque você sabe que essas técnicas, elas são aplicadas para crianças, para jovens, para adultos, para, né, pessoas maduras, até pessoas idosas. Então, são diferentes formas, né, e métodos que a gente pode estar aplicando esse conhecimento. Então, com pessoas assim com mais idade, a gente sempre vai trazer a ideia, né, importante da filosofia e também todos aqueles movimentos, todas aquelas técnicas, sempre observando a condição, né? Claro que você é ótima nisso, né?
Paty, porque você, com esse conhecimento que você tem das necessidades, né, fisioterápicas, então, isso com certeza já traz para você uma amplitude no olhar, de respeito, né, do limite das pessoas que chegam. Então, é bom fazer por abordagens, né, faixa etária, talvez, fazer direcionado o trabalho. A gente dá aula para todos, de várias idades, né, eu, a Fábio também, e isso funciona muito bem, porque a gente busca ter esse olhar, né, de sempre alertar as pessoas para a sua condição, para o seu limite. Mas para quem está começando um movimento específico, né, eu vejo que é bem interessante fazer eventos, né, fazer atividades na sociedade que proporcionem, com temáticas. As temáticas, elas são muito diversas, né? Pode ser desde trabalhar o equilíbrio motor, né, trazer uma facilidade para continuar movimentando com a memória, né? Porque quando a gente trabalha com o equilíbrio motor, o Tai Chi ele auxilia muito nesse sentido para a memória também, né? Para consolidar que a nossa memória esteja sempre ativa e das pessoas com mais idade também, e por aí adiante. Podemos conversar mais também, né? Trazendo mais. Fazer lives também. Convida a Claudinha, a gente pode fazer umas lives As juntas, lives sim, funcionam bem. transformar, Uhum. né? Compartilhando experiências. Eu também, assim, ano passado eu dava aula voluntário também, aqui no posto de saúde, aqui em Porto Alegre, Moradas da Ípica aqui. A maioria do meu povo aqui né? Assim, já aposentados para frente, né? Sim. E aí começou a surgir assim o próprio grupo de outras pessoas que moravam longe daqui, de eu abrir outras frentes, né? Assim, de grupos, né? E aí eu comecei esse movimento de fazer lives no Instagram aqui. Comecei a fazer, daí eu fiz uma a respeito da criança, como o Tai Chi pode ajudar a criança, outra o jovem, e agora essa o ancião, né? A anciã, e convidei essa preciosa Cláudia aqui para que não não tem preguiça de trazer o conhecimento, né? Para compartilhar com a gente, né? Então é isso aí. Eu acho assim que o movimento do Tai Chi é um movimento de expansão e de entrega, é recolhimento também, né? É expansão, é recolhimento, se fortalece, dá mais um passo, recolhe. Então, legal te conhecer. Como é que é o teu A nome? Paty Paty, né? está Legal te conhecer. os Vamos anos conversar que ela fez mais. essa formação lá em Pato Branco. Branco. Sim, que legal, coisa boa. Então, vamos em frente, né? Que o Tai Chi, ele está crescendo, eu sinto cada vez mais, devagarinho, no seu ritmo, né? Crescendo cada vez mais. E uma E coisa importante, Fábio, eu não sei como é que estão os teus tópicos aí, né? Mas quando a gente estou fala tentando de... olhar aqui, eu quero prestar atenção no que tu está falando e quero Vai ver olhando, aqui, mas daí acabou. vai olhando. Porque eu achei Olha, ver se está em algum ponto aí a ideia, então, falando do refinamento, né? Falar um pouquinho a respeito da alquimia, né? Pode ser isso, a gente agora, já falou alguma coisa, mas vamos falar mais a respeito falar um disso. O que é pouquinho essa mais o alquimia que é essa interna? alquimia, porque a gente carrega muitas densidades, né? A vida aí, ela é através das demandas múltiplas, ou das ansiedades, as depressões, ou os vazios, ou os muito cheios, né? Ou é coisa de mais, ou é coisa de menos. Então, o ser humano ele vive na busca, né, de se harmonizar, de se equilibrar dentro das suas perspectivas, né, de expectativas e de tudo que ele pretende como ideia de felicidade. Então, vai criando densidades. Às vezes é um padrão mental um pouco negativo que entra, sujeito, né, a entrar na ideia de alguém, e aquilo ao longo do tempo vai se cristalizando, vai criando densidades. Então, a gente usa determinadas simbologias, por exemplo, o chumbo, né? Sentimentos de rancor, né? Ressentimentos, as mágoas. Às vezes, ao longo de um tempo, a pessoa guardando, aquilo vai virando um chumbo, né? Vai pesando e vai também alterando a percepção.
da pessoa. E quase que ela não enxerga saída para um estado de vida mais oxigenado, de mais alegria, de enxergar o valor, né? De tudo que ela tem de bom na vida. Às vezes, o olhar fica um véu, né? Por conta do chumbo, por conta das densidades que ao longo do tempo vão se cristalizando. Então, a gente vem assim, com esse entendimento das práticas taoístas, do Tai Chi, né, de várias técnicas que acompanham, que são os Qigong também, com essa ideia do refinamento, é de transmutar, é de transformar o chumbo em ouro, né, de conseguir fazer essa mudança. E como é que essa mudança se dá? Muitas vezes é difícil a gente mudar um padrão simplesmente querendo mudar, né? Um padrão mental, assim com tendência negativa, de achar que tudo vai dar errado, que as coisas não estão indo no caminho bom, né? Ao longo da vida achar que não tem bom merecimento, os sentimentos também, né? Sente aquela mágoa, aqueles sentimentos de rancor, de ressentimentos guardados, e que vai botando esse olhar para o valor que já está instalado na vida, porque enquanto nós temos vida, sempre vai ter algo para que a gente possa ser grato, né? Sempre vai ter alguma coisa ali que é luz, que é um bom merecimento, que é um amigo, que é alguém da família, que é um trabalho, que é a possibilidade de ter, né? De ter debaixo deste céu as bênçãos que chegam para todos, sempre chegam, né? Então, o trabalho, às vezes, só desejar não é suficiente. Então, a gente precisa, às vezes, começar por algum lugar. A prática corporal taoísta, ela vai fazer um trabalho energético de remover determinados sentimentos que vão se grudando nos nossos órgãos. Os resquícios dos sentimentos se grudam nos nossos órgãos, nas nossas vísceras, né? Então, é um conhecimento muito importante da gente ter e de entender que há técnicas, há práticas corporais que a gente faz de remoção, de limpeza, né? E pela consciência nós vamos entendendo que a gente já não precisa se defender de quem a gente é, né? A gente é aquilo até aquele momento, mas a nossa essência ela começa a então a ganhar um espaço maior. A nossa essência é a alegria de viver, é gratidão. A nossa essência, porque a gente vem para a vida para descobrir a realização que nós somos capazes de ter. Nós todos somos capazes de ter realização em vida. Ganhamos o privilégio de estar em vida, estamos em vida. Então, nós temos essa força interior que às vezes está abafada, está escondida. E essa essência nossa de ir em busca dessa realização, muitas vezes ela também está abafada. Então, com a prática, com a consciência do que vai acontecendo com a gente vai removendo. Vamos removendo as coisas que ficaram sentimentos cristalizados. Às vezes já se tornaram até patologias. Né? Às vezes se tornaram patologias. Pulmão, doente, estômago, baço, pâncreas ou o coração, né? Ou o estômago, ou os rins. Então, a gente tem, por esse intermédio, por essa consciência da medicina taoísta, da medicina chinesa, né? Das práticas alinhada ao conhecimento filosófico, que traz uma clareza a respeito de quem somos, né? E que ligação, que vínculo é esse que os sentimentos têm com os nossos órgãos. Então, vai acontecendo a alquimia. A alquimia é transformação, é refinamento. Vai refinando, vai tirando, vai transmutando, vai tornando aquelas densidades em luz. O que é a luz? É a consciência. É entender o nosso processo, honrar o nosso processo, agradecer e caminhar adiante, transformar, ir para outra margem. Né? Porque toda patologia, todo mal-estar teve um lugar de importância para um aprendizado humano. A gente não E muitas deve. vezes, desculpa, e muitas vezes essa patologia, ela é fruto de um talento que foi exacerbado em demasia, algo que foi mal utilizado, não foi desordenado, digamos assim, né? E com esses treinos, né, do Tai Chi,
treino, né? Esse nome já diz treino, uma coisa que pressupõe uma constância. Porque se eu faço hoje, semana que vem eu faço de novo, daqui a 2 semanas faço mais uma vez. Isso aí não está funcionando para mim, não vou mais fazer. Mas o treino pressupõe uma constância, 2, 3 vezes, todos os dias, melhor ainda. Mas pelo menos 2 vezes na semana. Aquela com a intenção de se limpar, né? De se fortalecer, de encontrar com essa raiz, né? E é incrível como todo dia eu sinto isso, de começo o treino com uma vibração e termino com outra, bem mais elevada, bem mais leve, bem mais tranquila. Então esse nosso mundo, mundão que a gente vive é muito denso, falou das densidades, né? É muito denso. A maioria das coisas são densas. Traduzindo para a linguagem mais comum, os pesos, né? Os pesos que a gente carrega, né? E aquilo vai pesando, vai dando nos ombros, aquilo, no joelho, na junta, né? Então, a prática, a constância, a importância da constância, para ir se conhecendo, para ir dando oportunidade para o nosso corpo, para o nosso espírito, para os fluxos energéticos se acostumarem com essa nova frequência. Verdade. Criar uma né? nova vibração e deixar aflorar a flor de ouro, né? Deixar aflorar a flor de ouro. É a nossa essência, em conexão deixar vir, com o cosmos. nos dar esse direito, nos dar esse direito. Porque, como dizia o Caetano, gente é para brilhar, né? Não para morrer de fome. Mas não é brilhar assim, tipo um brilho falso de eu estou arrasando o quarteirão aqui, estou recebendo não sei quantos mil likes ali. É brilhar de dentro para fora. É a luz que vem do sol até mim, eu poder refletir e auxiliar primeiro a mim e na sequência quase imediata a quem estiver perto, quem estiver querendo né, receber. Chegar para o nosso campo, né? Porque campo, a vibração chama, né? A vibração chama. Aquele movimento do Tai Chi, né, que a gente falava hoje de manhã, né? Que é rodar a energia benéfica dentro e fora. Sim. Olha circular só. A energia benéfica. Circular a energia benéfica dentro e fora. Quer dizer, não é só eu, é o meu entorno. E esse fora não é só aqui onde eu estou na sala, onde eu estou fazendo. É fora em tudo. Dentro e fora. O que está dentro é como o que está fora, o que está fora é como o que está dentro. Então, porque a gente vai estar sempre em relação com o ambiente, né, Fábio? Então não adianta a gente pensar que o bem tem que parar em nós. Não, o bem tem que ir adiante. Nós temos que ser essa ponte, né, do bem, para poder a gente fazer esse plantio, essa colheita, esse plantio, essa colheita, e assim estarmos sempre reverberando aquilo que a gente quer realmente, né? Que semente é essa que a gente quer que floresça, né? Como falávamos antes. Então, o nosso ambiente é importante. Levar, né? Levar essa energia benéfica do que nós estamos nutrindo, além de nós, significa levar para o nosso trabalho, para a nossa família, né? Levar para onde passamos, levar adiante, né? Porque é o que somos. O que somos, nós levamos onde andamos, onde estamos. Então, a gente busca um refinamento do nosso ser, né? Refinamento. Numa saúde mais inteira. Tu falou uma coisa que, para mim, isso é fundamental. É não esconder quem nós somos. É aceitar quem nós somos. Porque nós somos... Tem o cheio e vazio, tem a sombra e a luz, tem virtudes e defeitos, e é nós, e a gente poder se abraçar e acolher tudo isso, né? Eu vejo muita ligação com as constelações, os ensinamentos taoístas, assim, muitas ligações. Os 5 sentimentos, todos nós estamos sujeitos a eles, né? Que a medicina taoísta fala, a medicina chinesa também fala, a raiva, o medo, né? As preocupações, as obsessões do pensamento, as inseguranças, vamos ver, o que mais? Os ressentimentos, né?
Tudo isso são coisas que nós estamos tristeza. sujeitos, são fragilidades emocionais, que é coisa do ser humano. Mas, pela consciência, nós vamos aprendendo a lidar e transformando isso num caminho de melhora para o nosso ser. E assim a gente vai ganhando mais condição também de ter essa paz, de ter essa harmonia em vida, né? E que coisa boa que é poder chegar bem adiante em idade. Eu quero muito Eu também. chegar bem Fazendo tai adiante, chi. fazendo tai chi. Isso aí. Autonutrindo, autocultivando e tendo companhias para isso, que é muito É. importante. Vamos ter as companhias nos treinos. Eu abri aqui o livro, esse aqui que eu gosto, do Dalai Lama, né? O Caminho da Tranquilidade, antes de começar a live. Abri a esmo e caiu bem aqui, ó. Tal como a terra, que eu possa servir de apoio a seres tão numerosos quanto o céu é vasto. E, se eles não tiverem ainda atingido o estágio da iluminação, que eu possa dedicar-me inteiramente à sua felicidade. É um propósito, né? É um Que lindo. propósito. Nossa, que É, belo propósito. é. Belo propósito. Propósito que a gente, para chegar nisso, precisa ir fazendo isso, né? E se limpando, né? Se limpando. E, poxa, quando eu percebo que eu tenho coisas que são... Estou trabalhando há um tempo para transformar, eu também posso olhar no outro e vai, ele também tem, ele também está na mesma que eu, né? Também está na mesma que eu. Talvez um pouco mais evoluído em umas coisas, um pouco menos no outro, eu um pouco mais numa, mas um pouco noutra, né? E assim é o círculo, né? O círculo do tal, né? Sim. Eu, né? O centro do tal. Então, esse círculo, o começo e o fim, né? Se unindo ali, não tem fim. Não tem fim. O ápice de um é o início do outro, né? É, Assim é nascimento e morte. céu, terra, sol, noite, Né? dia, homem, A gente mulher. percebe, por exemplo, numa família, assim, não só pai e filho, pai, mãe e filhos, mas família mais expandida, assim, tios, avós. Geralmente, quando um faz a passagem, pouco tempo depois ou logo em seguida nasce outro. Geralmente acontece isso, né? Então é esse ciclo, né? A Terra, né? A E Terra tudo é vida, né? Tudo é é vida. tudo é vida, a Terra nessa rotação, né? Se renovando, renovando tudo, né? Fazendo tai chi. O mestre Pailin falava de uma forma tão linda isso, né? Que o Tai Chi é justamente a natureza, ela faz o Tai Chi. O Tai Chi é a expressão da vida, do amor pela natureza, né? A natureza, ela é um ápice de amor, de benevolência, de abundância, oferecendo, né? Sempre a compensação, tirando de onde sobra, aumentando onde está escasso, e assim a gente vai aprendendo a observar o que acontece na nossa vida e vamos encontrando jeito de ter um alinhamento com esse Ter fluxo equilíbrio, da né? vida, né? Com Equilíbrio. esse equilíbrio, com essa É. harmonização, porque a natureza ela é perfeita, a vida ela é perfeita em tudo, né? Nós precisamos nos aperfeiçoar nessa sintonia, nesse alinhamento, né? Com essa força de vida, com essas Sintonizar com esse leis, ritmo. com Com esse essas ritmo. leis, com esse ritmo, porque é uma ordem, né? Uma ordem que existe e que ela abrange tudo quanto há. Então, nós estamos dentro disso e lutar contra não é inteligente. Então, vamos conhecer, vamos procurar nos alinhar para a gente poder, o quanto mais cedo possível, né? Mas estando em vida sempre é possível, lembremos disso, a gente buscar esse alinhamento, porque é onde a gente ganha uma força incrível e tudo tem sentido, tudo faz sentido, tudo tem significado, tudo está caminhando para um lugar devido, né? Quando a gente está com essa visão de alinhamento. Então, chegamos à conclusão desse ciclo, início de outro, né? Chegamos ao nosso tempo aqui. Te agradeço, Claudinha, imensamente Eu por ter também, aceito o meu convite. eu E também, aguardem que vem novidades por aí. Nossa! verdade. E grata pela participação de todos aí que assistiram,
que se manifestaram e os que assistiram, que vão assistir depois Olha também. ali, Lapidar Espaço Terapêutico, saudade, saudade também, Yolanda, saudade nossa também dessa querida querida. Yolanda, Sabe, eu saudades quero de ti te também, querida. agradecer muito também pelo convite, viu? Tu sabe que eu não sou muito ligada, né, nas lives. Pelo incrível que pareça, mas assim, depende, né? Hoje eu me senti muito bem aqui e gosto muito de falar desse assunto, né? Um assunto muito, Sim, muito importante para mim super. também. Sou grata a todas essas pessoas que estão, que estiveram e que vão assistir depois, né? Porque vai ficar gravado, né, Fábio? Sim, Vai ficar gravado. Então, pessoal, gratidão e cheguem juntos, cheguem perto, se deem oportunidade. Ó, o povo aí de Porto Alegre, de outras paragens também, a Fábio tem um trabalho muito bonito, porque a gente agrega conhecimento, né, o que faz. Então, as práticas taoístas é uma ferramenta que é alinhada a outros conhecimentos profissionais que a gente carrega, né, vai fazendo a diferença também. Né? Nós estamos tá aí, tudo ligado. online, né, fazendo eventos presenciais, cursos, e sigam a gente aí para poder, e transmitam essa live aqui para mais pessoas que possam também ter Compartilhem interesse, com o que vocês acham compartilhem, que possa ter, se compartilhem. beneficiar com isso, né? Isso aí. Então, um beijo, tudo de bom. Beijo. Até a Gratidão. próxima. Até a próxima. Gratidão. Abração para todo mundo. Para ti, especial. Grata, querida, igualmente. Tchau. Tchau.